Boa tarde, pessoal. Eu sou o Lucas, faço parte da comissão da SEMAC e do CECIV. Eu gostaria de agradecer a participação de todos que estão assistindo e principalmente aos palestrantes. Antes de apresentá-los, eu gostaria de ressaltar que esse ano a SEMAC Civil é temática. Ela está atrelada aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável desenvolvidos pela ONU. Foi escolhido para essa palestra em específico o objetivo de número 9, que visa a indústria, inovação e infraestrutura. Para maiores informações sobre as ODS, acessem o site agenda2030.org.br. Sem mais delongas, eu gostaria de apresentar a nossa primeira palestrante, Simone Cabellon, mestre em Arquitetura e Urbanismo, técnica em Trânsito e Transporte da IPTC há 10 anos, atualmente chefia a equipe de projetos especiais imobiliário vinculada à gerência de desenvolvimento e inovação, desenvolve projetos de sinalização especial, informação ao usuário e identidade visual da frota para o transporte público, além de projetos de imobiliário urbano. Participou dos projetos de concessão dos relógios eletrônicos digitais, placas de identificação de logradouro e abrigos de ônibus. E por último, mas não menos importante, o nosso segundo palestrante, Régulo Franchini Ferrari, arquiteto e urbanista, técnico em trânsito e transporte da IPTC há 19 anos, participou do Plano Integrado de Transporte e Mobilidade Urbana da RMPA, convênio com a PMPA, Metroplan e Transurb, e coordenou o Plano Diretor Cicloviário, integrado de Porto Alegre, na licitação e no grupo de trabalho dos estudos técnicos até a aprovação da lei complementar. Desde já, eu desejo uma ótima palestra a todos e quaisquer dúvidas que surgirem, sintam-se à vontade para perguntar, que ao final da palestra as dúvidas serão respondidas. Passo a palavra agora para a Simone. Boa palestra a todos. Boa tarde, então, pessoal. Eu agradeço o convite por poder estar aqui participando com vocês essa tarde. Agradeço o Lucas pela introdução. Eu vou iniciar a palestra aqui compartilhando a minha tela. Um minutinho. Bom, então, eu vou fazer uma apresentação inicial, antes de passar para o Rego, e depois eu vou, no final, retomar também um terceiro assunto. Então, palestra hoje intitulada As Reflexões que a Pandemia Trazem para a Mobilidade Urbana, e nós vamos falar sobre o transporte coletivo, a nova realidade que veio com a pandemia, priorização do transporte coletivo e dos modais ativos, e ao final eu vou apresentar o projeto Ruas Completas. Então, antes de começar, eu queria dar uma palavrinha a respeito da IPTC, a Empresa Pública de Transporte e Circulação. Ela foi criada pela Lei Municipal de 98 e visa regular e fiscalizar as atividades relacionadas com o trânsito e os transportes no município de Porto Alegre, atendendo essa demanda internacional de municipalização da mobilidade urbana. Então, nós somos uma empresa pública pertencente à Prefeitura Municipal de Porto Alegre e, atualmente, na hierarquia da Prefeitura, nós estamos subordinadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade, que é a SMIM. Então, a nossa missão é gerir a mobilidade urbana com qualidade, segurança e eficiência, numa visão de consolidar a cidade de Porto Alegre como referência em mobilidade urbana, e os nossos valores são a cordialidade, a responsabilidade e a melhoria contínua. Então, para apresentar para vocês um pouquinho da nossa estrutura, ela é composta pelo gabinete, por algumas diretorias, pela diretoria técnica, pela diretoria operacional e pela diretoria administrativa financeira. Nós temos atualmente 1.083 colaboradores na empresa, sendo que os 540 são agentes de fiscalização de trânsito e transporte, que vocês conhecem como os azuizinhos, né? E dentro da área técnica, da diretoria técnica,
nós temos atualmente 44 técnicos de trânsito e transporte, sendo 19 arquitetos, 20 engenheiros e 5 geógrafos. Bom, então eu vou introduzir o assunto da priorização do transporte coletivo. Ele é baseado, então, na Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi a Lei Federal número 12.587, aprovada em 2012, e esse é um instrumento da Política de Desenvolvimento Urbano Constitucional, com o objetivo de integrar os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e da mobilidade das pessoas e cargas no território do município. Então, eu trouxe aqui os objetivos principais da lei, que seria reduzir as desigualdades e promover a inclusão social, promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais, proporcionar uma melhoria nas condições urbanas da população, no que se refere à acessibilidade e mobilidade, promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades, e consolidar a gestão democrática como um instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. Então, essa é a lei federal que orienta as intervenções da IPTC e da Prefeitura como um todo na área de transporte, né, para o município de Porto Alegre. Então, quais são os fundamentos, né? A gente tem sempre em vista esses fundamentos na hora de propor os projetos para a cidade. Então, acessibilidade universal, desenvolvimento sustentável das cidades, equidades no acesso dos cidadãos ao transporte público, eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte, gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Segurança no deslocamento das pessoas, justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços, equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros, e eficiência, eficácia e efetividade da circulação urbana. Bom, então aqui também são as diretrizes, né, que a gente segue na hora de propor os projetos. Temos a integração com as políticas de desenvolvimento urbano, prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Esse item eu considero um dos mais importantes, porque ele expressa a escolha que a gente tem que fazer na hora de propor os projetos. Então, a gente precisa priorizar os modos de transporte não motorizados, em detrimento dos motorizados. Isso é muito importante, é uma das razões para as quais estão acontecendo agora essa priorização do transporte coletivo, né, na cidade, principalmente na implantação de faixas exclusivas de ônibus. Então, além da Política Nacional de Mobilidade Urbana, nós levamos em consideração outras legislações, como o Código de Trânsito Brasileiro e as resoluções do CONTRAN, o Plano Diretor Urbano da cidade, que ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, e tem que ser revisado a cada 20 anos. O último plano diretor aqui de Porto Alegre foi aprovado em 2010 e ele já está em processo de revisão no momento. Existem outros planos setoriais, como planos específicos para transporte público, transporte cicloviário e transporte metropolitano. Aqui nós temos o PIT-MURB de 2009, que é o plano da região metropolitana de Porto Alegre, e temos também o PDCI, que é o Plano Diretor de Cicloviário Integrado, que também foi aprovado em 2009 em Porto Alegre. E, além disso, temos os planos de mobilidade urbana, que também são obrigatórios para cidades com mais de 20 mil habitantes, sendo que nós tivemos a primeira edição do plano em 2015, e agora nós temos o Mobilipoa, que está em fase de revisão também. Então, eu vou passar para vocês aqui
um link, né, com alguns dados gerais do nosso sistema ônibus para vocês entenderem bem como funciona. Isso é só uma introdução, depois o colega Regulo vai poder explicar melhor até do que eu sobre isso. Bom, então aqui nós temos alguns gráficos em relação ao transporte coletivo, né? Hoje o transporte ele é gerido por consórcios privados e uma empresa pública, que no caso é a Carris, né? Cada consórcio privado ele faz a operação de uma região da cidade, que foi dividida em lotes na última licitação. Então, nós estamos aqui, temos os passageiros transportados por região, passageiros transportados por consórcio, ano a ano, volumes de passageiros por mês, e alguns outros gráficos aqui embaixo interessante também com volume de passageiro transportado. Então, sobre a nossa política de priorização de transporte coletivo, aqui eu trago uma tabela com a evolução histórica, né, ano a ano, da implantação dos corredores de ônibus na cidade e também das faixas exclusivas. A gente vê que esse movimento começou no final da década de 70, e ao longo da década de 80, a priorização foi sempre a construção dos corredores, né, que são aqueles que nós conhecemos já de mais tempo, como Protásio, Bento, e depois na Zona Norte, Sertório, eles foram sendo implementados. De 82 a 2000, a gente vê que praticamente não houve aumento, né, e a partir dos anos 2000, sim, se retomou essa implantação, tanto de corredores quanto de faixas exclusivas. As faixas exclusivas, elas têm sido a nossa prioridade, né, nos últimos anos, aí basicamente a partir do 2014, 2015, a gente pode ver que há um crescimento maior na quilometragem de faixas exclusivas. E aqui, então, é o detalhamento das faixas exclusivas de ônibus que foram implantadas no ano de 2020, né, durante a pandemia. Nós temos aí, então, a extensão e os locais, né, foi implantado, então, na Paulo Gama, na Luiz Engels, pertinho da URGS, Viaduto da Conceição, na Loureiro da Silva, na João Goulart, na Mauá, na Ipiranga, Siqueira Campos Silva Só, Azenha 24 de outubro, e tem mais algumas em projetos. Nós estamos com previsão de implantar a da Plínio na sequência. E aqui é um mapinha que mostra exatamente aonde essas faixas exclusivas e os corredores de ônibus estão implantados na cidade. Então, aqui a gente consegue perceber bem a forma de expansão, né, da nossa cidade histórica, então, através desse anel em volta do centro urbano expandido em direção às radiais, né, são os eixos de transporte que a gente tem, e aí algumas coisas aqui ainda que fazem o sentido inverso de circulação. Eu vou passar a palavra agora para o Regulo. E ele vai fazer... Pronto. Vai fazer a continuação da palestra, então. Obrigada. Foi meio de surpresa aí. Só um pouquinho aqui, vamos ver. Compartilhar a tela. Estão vendo?
Bom, eu vou falar sobre a nova realidade do transporte coletivo de uma perspectiva histórica, né? Que eu acho que fica bem interessante para as pessoas compreenderem bem como que o transporte por ônibus funciona e como que a gente chegou aqui. Então, assim, inicialmente, né, lá no século XVIII, início do XIX, o território de Porto Alegre foi ocupado por via aquática, né, de barcos, pelos tropeiros, né, que traziam gado. E as estradas foram ligando as áreas de produção aos portos, né, que é o caso de Porto Alegre, né, a partir do porto aqui foram os caminhos chamados, né. Na segunda metade do século XIX, daí é que o transporte mecanizado chegou, navegação a vapor, as primeiras experiências de bonde em Porto Alegre, e um detalhe interessante é que aqui no... Oi? Desculpa interromper, mas a tela não está aparecendo. Não está aparecendo? Vamos de novo, não. Então. Sua tela. Compartilhar. Tá, parece aqui para mim uma janela. Sua tela inteira. Compartilhar áudio. O que será que falta aqui para... Porque tem... Tem que dar um OK. Aqui tem compartilhar... OK. Ah, agora deu. Tem que clicar lá em cima. Apareceu agora? Aí. Tá. Uhum. Bom. Sim. Retomando, então, né? A nova realidade do transporte coletivo com sobre essa perspectiva histórica. Eu estava falando que só na segunda metade do século XIX que Porto Alegre começou, que o Rio Grande do Sul, né, assim como boa parte do Brasil, começou a receber mais infraestrutura e os transportes mecanizados chegaram, né? Então aqui tem uma série de datas. Um dado interessante é que Porto Alegre era muito pequena, por isso ela não teve aquele transporte por ônibus, né, que era feito com carruagens em outras cidades do Brasil, tipo Recife, Rio de Janeiro, chegou a acontecer. Então, quando foram implantados os bondes, foi a novidade, era o transporte coletivo. Antes a gente tinha o transporte coletivo, assim, de barco, né, entre as cidades, ou até cidades como Viamão, assim, era feito por diligências, né, que eram carroças semelhantes àquelas do Velho Oeste. Essa imagem, então, a gente tem a mancha urbana, está assinalada ali o Parque da Redenção, né, para ficar claro. Vocês vejam que era somente o centro de Porto Alegre, né, e mesmo assim com uma densidade baixa, e tinha alguns pequenos núcleos que eram como se fossem vilas afastadas, né, tipo Menino Deus, pela distância, uma distância que dá para ir a pé. Então, na época, as pessoas iam a pé, a cavalo, e daí surgiu a ideia de criar o bonde. A primeira experiência não deu certo, aí, mais tarde, foi criada a Companhia Carris, né, que é a mesma, até hoje, é considerada a data oficial de fundação dela, 1872. Ela começou a operar em 1873. E em 1874 começou a funcionar o trem, ligando a São Leopoldo, e depois logo depois a Novo Hamburgo. E aqui a gente tem, por último, um mapa, né, do início da República, ali, que foi outro ciclo de desenvolvimento até a Segunda Guerra, né? A partir da Segunda Guerra, então, ocorre a remetropolização da cidade. Bom, aqui, então, só para ilustrar, né, como é que era o bairro Menino Deus quando foi implantado, no fim do século XIX ainda. Vocês vejam que havia uma igreja ali, onde hoje é aquele prédio horrível que tem uma igreja dentro. Isso aqui é o fim da Avenida Getúlio Vargas, e o bonde era esse modelo aí, né, puxado a burros, poucos passageiros, tamanho de uma lotação. E aqui uma imagem da atual Praça Parobé,
nós vamos ver outras imagens para ver como a cidade vai crescendo. Observe que ali atrás, isso são áreas de aterro, né? Havia uma doca ali, que era a doca das frutas, onde vinha o abastecimento para a cidade, ao lado do mercado. Ali o bondezinho, que deve ter parado para o fotógrafo poder tirar a foto, né? Já que o período de exposição tinha que ser longo. E ali atrás não tinha o porto ainda, né? Tem alguns galpões nas áreas que foram sendo aterradas. Aí no século XX, então, né, as coisas começam a mudar. Em 1908, tem a transição para os bondes elétricos, que havia duas empresas, se fundiram e passou a ser a mesma empresa que fornecia eletricidade. Teve uma reestruturação da rede de transporte urbano, foram criadas as linhas circulares no centro, terminais na Praça da Alfândega, né? Houve uma modificação, uma facilidade maior de transporte, isso aí faz a cidade crescer, né, ao longo dos trilhos. E em 1921, a inauguração do novo porto, que também é um fato importante, né, já que todo o transporte, boa parte do transporte era feito por via aquática, né, e pouco por via ferroviária, mas a rede ferroviária nossa nunca foi totalmente implantada, né, sempre apresentou muitos problemas, por isso que logo depois o caminhão passou a ser o meio de transporte hegemônico. Aí, por volta de 1926, começam a aparecer os ônibus. Foi a primeira crise no transporte em Porto Alegre. Por quê? Porque tem uma tecnologia nova, eu vou entrar bastante nesse assunto mais tarde. As pessoas começaram a comprar um ônibus, um caminhãozinho assim, fazer uma carroceria. A própria Ford, aqui em Porto Alegre, produzia essas carrocerias, além de outras empresas, né? E nós chegamos a ter 400 veículos desse, quando a frota de bondes, não me lembro agora, mas não chegava a 100 bondes. Nós tivemos 400 veículos desses concorrendo, chegou um ponto que eles entraram em crise, chegaram a pedir para a prefeitura para serem desapropriados. Por quê? Porque a prefeitura simplesmente foi liberando que cada um deles colocasse na linha que quisesse. Aí, no fim da década de 20, então, foi criada uma regulamentação para o ônibus, foi reestruturado o serviço e foi feita uma licitação que foi vencida pela Carris, que na época era uma empresa privada, né? Então, foi a solução da nossa primeira crise do transporte coletivo, bondes versus os motoristas dos auto-ônibus. Então, esse aqui consta que teria sido o primeiro, esse Amador dos Santos Fernandes foi importante, porque depois ele foi proprietário de empresas grandes e ele ajudava muito a financiar outros motoristas, né? Pessoas que queriam se estabelecer como transportadores, ele ajudava a financiar. Aqui, então, uma imagem bonita ali do abrigo da Praça 15, logo que ele foi construído, ele ficou pronto em 1935, e a partir dessa modificação na década de 30, a Praça 15 passou a ser o centro das linhas, onde ficavam todas as linhas de bonde de Porto Alegre, né? A Praça da Alfândega continuou por um tempo, depois foi migrando também para a Praça Rui Barbosa, até a Conceição ali, onde era a ferroviária. Vocês vejam que aqui a cidade, muito carro estacionado, mas com bastante vaga, e muitas pessoas caminhando. Isso aqui é uma foto antiga que foi colorizada, né, pelo Luiz Adams, que é um cara que trabalha muito bem com isso aí. E essa outra aqui também. Aqui vocês vejam como é que era a Praça Parobé. Então, depois do aterro da doca que havia ali, foi urbanizada uma praça, e lá atrás já aparece as obras, a infraestrutura do novo porto, né, que ficou pronto em 1921. Essa foto aqui deve ser entre 25 e 30, né, porque a Praça Parobé foi urbanizada em 25 e foi totalmente destruída pela enchente de 41. A partir daí ela virou um espaço, que primeiro foi um espaço livre, depois virou estacionamento e, por fim, terminal de ônibus. Aqui um outro ângulo, então, né, vocês vejam vários ônibus desses abertos ainda, né, que são da década de 20, na frente do mercado. Bom, aí nós temos um outro período que a cidade cresce muito, que foi depois da Segunda Guerra Mundial.
quando houve a metropolização. O que é a metropolização? As cidades mais próximas começam a se transformar em cidade dormitório. E logo depois elas passam a crescer muito, às vezes muito mais do que Porto Alegre até. O transporte metropolitano, vamos dizer assim, ele viabilizou essa metropolização e, ao mesmo tempo, ele foi viabilizado por ela, né? Na medida que as pessoas começaram, primeiro em Canoas, na década de 40 ainda, as pessoas começaram a morar em Canoas e trabalhar em Porto Alegre. Havia também a linha do trem, que tinha um trem operário, que era chamado, né? A cidade começou a crescer para fora dos seus limites, né? Em 56 foi regulamentado o transporte intermunicipal, e na questão do transporte urbano, com o aumento, com os índices de crescimento altíssimos da população de Porto Alegre, foi quebrado aquele monopólio que a Carris tinha conseguido lá em 1930, né, com a licitação. Em 47, a prefeitura criou um departamento para tratar do transporte coletivo. A prefeitura tinha uma frota própria de ônibus, mas a situação foi sempre se agravando, né? E na década de 50 houve uma série de intervenções. Por quê? Porque começava a inflação, e daí tinha aquela briga constante. O operador, que eram operadores individuais, geralmente, cada linha tinha sua tarifa, né? Eles queriam aumento de tarifa, a prefeitura não queria dar. E isso aí era uma briga constante. Chegou um ponto que na década de 50 a prefeitura interviu em quase todas as empresas que tinha, inclusive privatizando a Carris em 53, né? Estatizando a Carris em 53. Em 56, daí foi criada a Secretaria Municipal dos Transportes, né? E na década de 60 foi formada uma comissão que analisou com profundidade o problema do transporte e optou pelo ônibus como modal principal. Chegou a propor a substituição dos bondes pelo trólebus, né, o ônibus elétrico, mas foi uma experiência fracassada, muito em função da concorrência com os ônibus. Como cada ônibus era de um proprietário, e esse proprietário muitas vezes era um motorista, ele fazia uma concorrência extremamente predatória, né? Conta-se, por exemplo, que se o ônibus estragasse e o cara conseguisse bloquear a linha do bonde, os outros motoristas davam uma gorjeta para eles, porque daí o bonde ficava impossibilitado de andar e todo mundo utilizava o ônibus, né? Foi nessa época, então, na década de 60, que a prefeitura exigiu que as empresas de ônibus exigiu que houvesse uma empresa para cada linha. Então, foi aí que se formaram as atuais empresas. Primeiro, muitas delas se formaram como sociedade dos vários operadores que tinha em cada linha, e algumas foram crescendo e comprando as outras, né? Essa imagem aqui eu gosto muito, porque ela é de 1968, Avenida João Pessoa, exatamente onde está o viaduto hoje, né? E aqui a gente pode ver o ônibus, o bonde e o lotação. Havia uma bagunça muito grande, né, que estava terminando aqui nessa época. As empresas já estavam consolidadas, então os lotações estavam sendo extintos. Aquele que aparece ali atrás é da linha Partenon, um dos últimos. Depois, na década de 70, em 77, eles voltaram a operar como uma solução para a crise do petróleo. Mas na época, então, que se queria que houvesse esses ônibus, tipo esse aqui da empresa Belém Novo, né, ônibus com 2 portas, com roleta para controlar os passageiros, e o bonde já estava saindo de circulação também. Em 1970 ele foi retirado. E aqui como ficou a Praça Parobé, então, com os terminais de ônibus, né, a foto é de 68 também. Havia várias empresas, cada uma com uma cor, e aos poucos elas foram se fundindo. Depois a prefeitura passou a incentivar, visando a troncalização das linhas, que acabou nunca acontecendo, né? Não sei, experiência fracassada ali na Bento Gonçalves. Em termos de planejamento de transporte, né, a gente passou, na década de 60, houve uma conscientização, como eu tinha falado, de que precisava haver esse cuidado maior, né, com o transporte público.
e também a questão da relação dos municípios da região metropolitana. Então, por iniciativa dos próprios municípios, foi formado um conselho, e depois veio a lei federal, criando as regiões metropolitanas, e a partir dessa legislação, Lei Complementar 14, lei federal, né, foi criada a Metroplan em 75. Por outro lado, né, em Porto Alegre, nós tivemos o primeiro plano diretor, que foi uma lei assim que não surtia um efeito muito forte, mas já tinha a estrutura de um plano diretor em 59, e em 79, então, foi criado o plano diretor realmente regulamentando, né, lote por lote, o que poderia ser construído, tal. Foi uma legislação bem forte, e inclusive com índices construtivos baixos, que a cada 20 anos daí vai se aumentando, né, à medida que o plano é revisado. E em 73 a gente teve também o plano da região metropolitana, que colocou algumas diretrizes, mas nunca foi muito forte, né? No caso, se a gente vê a questão dos transportes, o principal aí é a infraestrutura viária, né, que comum às várias cidades, que vai se implantando aos poucos. Em termos de planejamento de transporte, né, a gente fez a pesquisa de origem e destino em 74, a gente teve o plano diretor de transportes da região metropolitana também, e teve alguns estudos que foram encomendados, né, com financiamento do Banco Mundial, que geraram um Transurb. A implantação dele foi concluída, a primeira etapa em 85, e gerou esse estudo de transporte coletivo, que previu os corredores de ônibus, né, a troncalização através de terminais e tal, que eu não vou abordar agora, mas a gente sabe que não funcionou em Porto Alegre. Uma coisa importante também é a criação do GEIPOT, que era um órgão federal, que foi quem criou pela primeira vez, então, uma metodologia para calcular a tarifa do transporte coletivo. Mais tarde foi criada a Empresa Brasileira de Transporte Urbano, que ajudou no financiamento aí dessa infraestrutura de corredores e tal, e depois foi extinta no governo já do Fernando Henrique, se não me engano. Essa planilha tarifária que o GEIPOT criou, né, considerando os custos de maneira bem detalhada, que é a base da planilha que a gente usa até hoje. Na década de 80, então, como eu havia falado, foram implantados projetos, né? Os programas do Banco Mundial, da SBIRD 1, 2 e 3, o que fez o financiamento, né, da infraestrutura, o Transurb e os corredores de ônibus. E aqui tem a lista dos principais corredores e terminais que foram implantados na época. Em 1981, a gente teve a criação da Tarifa Social Única, que foi uma iniciativa pioneira aqui em Porto Alegre, depois teve legislação federal também, né? E a partir daí se propôs a fusão das empresas por eixo, já que as pessoas que moram mais perto do centro pagariam a tarifa para as pessoas que moram mais longe, né, teria que haver uma compensação, né, entre as empresas que operam as linhas mais longas. Como é que seria feito isso? Com a fusão das empresas por eixo, né? Foi aí que nós ficamos com 20 e poucas empresas só. E a Transurb foi implantada, então, em 85, e uma coisa importante, né, as integrações com ônibus, que é a rede que alimenta um trem metropolitano, foram muito lentas, sempre negociadas com os operador a operador. Aí, o último período que eu selecionei aqui, né, 86 a 2004, os períodos dos governos populares, aí teve o governo do PDT e depois vários governos do PT, a gestão do transporte municipal, vamos dizer assim, ela teve um foco bem forte aí, né, a partir do governo do Olívio Dutra, né, o primeiro governo do PT foi feita a intervenção, era uma época de inflação alta e os custos da tarifa estavam subindo muito, então essa tarifa e essa intervenção fez com que a prefeitura entendesse melhor a dinâmica, né, por isso que coloco aqui mudança de paradigma do serviço de transporte público. A partir daí, a prefeitura começou a entender bem melhor como é que funciona o transporte público. Aí foi criado um modelo de consórcios, né, que é o que a gente tem hoje, que foi a base também para a licitação. E em termos de infraestrutura, foram criadas vários corredores e terminais novos, que também não foi implantada a parte operacional.
Aqui nós temos uma foto do Terminal Triângulo, quando ele era novo, né? Ele já sofreu bastante nesses 20 anos aí. Foi feita também a terceira perimetral, com um corredor de ônibus importante ali. E teve um projeto que foi chamado Norte-Nordeste, que era um projeto de modificar totalmente o transporte de Porto Alegre, que nunca foi implantado, né? Que seria, através de terminais e linhas troncais, né, fazer essas integrações e evitar que a grande quantidade de ônibus nos corredores e todos os problemas que a gente conhece. A partir ali de 2002, né, do século XXI, a gente fez uma série de estudos, dos quais eu participei ainda, esse estudo que foi concluído em 2009, a Simone falou, se chamou PITMURB, né, Plano Integrado de Transporte e Mobilidade Urbana da Região Metropolitana. Ele foi um convênio com verba do Ministério das Cidades, né, que era representado pela Transurb, e a Metroplan e a Prefeitura de Porto Alegre, através do PTC, participaram desses estudos. Ao mesmo tempo, né, ali foi feito esse projeto Portais da Cidade, e depois que tudo se encerrou, nova gestão municipal, os estudos do escritório do metrô de Porto Alegre também não foram adiante, quando houve a crise a nível federal e foram cortadas as verbas. Por outro lado, se fez a licitação, né, essa concorrência pública 01 de 2015, as empresas de transporte são praticamente as mesmas hoje, né, que havia antes da concorrência, só que hoje existe um contrato assinado. E esse contrato diz como é que deve ser calculada a tarifa, como é que deve ser distribuídos os recursos, né, entre os vários consórcios e a operadora pública, a Carris. Hoje, então, nós temos uma crise que se reflete na redução do número de passageiros. Essa crise é antiga, né, aqueles estudos que foram feitos lá por 96, se previa que chegasse a 2 milhões de passageiros no ano 2000, e nunca passou muito de 1.100.000, 1.200.000, número de passageiros diário, né, no transporte coletivo. E isso acontece por vários motivos, né? Um deles foi a popularização do transporte individual com carro popular e motos, facilidade de financiamento, quando foi controlada a inflação. Outro, né, é a questão do transporte por aplicativo, que é bem recente, né, e ele e a pandemia do Covid-19 serviram para acabar de vez com tudo que a gente sabia que já estava mal, mas que estava funcionando ainda. Aqui uma última foto, então, do terminal Parobé, de acordo com o que foi projetado em 2000. E aqui, então, uma noção a partir daquela planilha do GEIPOT, como é que é feito o cálculo tarifário hoje. A ideia básica é que o custo e a receita devem se equilibrar. Entre os custos, está incluído também o lucro das empresas. Tá? Então, eles têm uma porcentagem de lucro que está garantida em contrato. Nós temos, então, a concorrência, número 1 de 2015, ali os dados todos, né, das leis municipais e federais, onde ela se baseia. O reajuste ocorre quando tem o dissídio dos rodoviários, que os salários são um item muito forte, né, na planilha, e também está previsto que quando a inflação ultrapassar 8%, pode ser revisto esse cálculo da tarifa. E temos esses dois decretos municipais aí, que estabelecem qual é a metodologia de cálculo. Bom, eu não vou entrar na questão da metodologia de cálculo, mas aqui tem uma planilha que foi elaborada lá pelo pessoal do setor que calcula a tarifa, que mostra bem a nossa situação, né? Até 2018 só. 2019 continuou caindo, 2020 foi catastrófico. Essa linha verde que vai descendo é a variação do índice de passageiro por quilômetro. Pega a quantidade de passageiros e divide pela quantidade de quilômetros que os ônibus rodaram. Então, aí o que acontece? Ao mesmo tempo que o número de passageiros está caindo, nós temos as linhas cada vez mais longas. E aquele negócio, como a tarifa fica muito cara para quem mora perto do centro, ou para quem vai fazer deslocamentos curtos, vale mais a pena ir de um carro particular, vale mais a pena
utilizar um aplicativo, né? Então, as nossas linhas cada vez rodam mais e cada vez tem menos passageiros. O índice de passageiro por quilômetro cai muito. E essas barrinhas embaixo é uma variação do custo por quilômetro, que é a primeira barrinha azul. A barrinha do meio é a variação do IGPM, para ser comparado, né, um índice de inflação. E a variação da tarifa é a barrinha meio lilás, que é a mais comprida. Vocês vejam que tem uma disparidade enorme entre a barra vermelha e a barra lilás, né? A tarifa é cada vez mais cara, realmente. Por quê? Porque além da variação do custo por quilômetro, nós temos a queda brutal do IPK. Então, para encerrar esse assunto, né, e baseado já no que a gente viu aí dos dados históricos, vocês vejam que existem crises cíclicas no transporte coletivo. Essas crises são decorrentes sempre de novas tecnologias. Então, tu tem uma nova tecnologia, uma crise, o poder público soluciona essa crise, acomoda tudo, faz uma nova regulamentação. Só que esse transporte regulamentado, então, ele fica engessado. E quando surge uma nova tecnologia, geralmente não se consegue, até porque depende muito da ação do poder público, ele não consegue fazer com que exista uma transição tranquila. Então, nova tecnologia, nova crise, nova regulamentação. Em muitas cidades aconteceu o ônibus com tração animal quando apareceram os bondes, né? Na Europa teve lugares que isso aí foi muito pesado, foram briga séria, assim, de incendiar veículos, matar pessoas e tal. Depois, nós tivemos aqui já em Porto Alegre, quando surgiu o ônibus automotor, né, o auto-ônibus, como era chamado, com os bondes. A queda enorme no volume de passageiros dos bondes e uma crise interna pela concorrência predatória entre os ônibus. Depois, aconteceu em várias cidades, né, uma crise entre lotações, que são aqueles ônibus pequenininhos, uma pessoa dirigindo só, e os ônibus. Mais recentemente, a gente teve a crise do carro popular, que daí não foi um conflito direto, mas gerou uma crise para o sistema de ônibus que a maioria das cidades não conseguiu resolver. E a única solução que está se apresentando hoje é o subsídio, né? Que o Brasil é um dos poucos países do mundo que não subsidia o transporte coletivo ainda. E, por fim, a gente teve a questão dos aplicativos contra o ônibus, que agravou mais ainda essa crise. A questão toda é essa aqui embaixo, né? Um sistema de transporte, para ser efetivo para o operador, ele tem que apresentar um controle de evasão, né? O cara tem que ter como cobrar a tarifa, evitar que outras pessoas botem a tarifa no bolso, ou transportem pessoas de graça, né? E tem que ter uma tarifa competitiva com os outros meios que existem. Bom, aí, então, é um assunto que, depois de pensar muito, de tentar conhecer bastante sobre o assunto, eu apresento aqui para vocês a questão da tarifa zero vista sob um outro ponto de vista. Geralmente a gente vê sobre a questão social, questão política, né, a necessidade das pessoas se transportar. Eu vejo de uma maneira mais global. Recentemente, né, o Executivo Municipal tomou uma série de medidas visando baratear a tarifa e criar subsídios, já que não há verba pública para bancar um subsídio, então procurando fontes alternativas de recurso. Essas fontes seriam a redução das gratuidades, que é uma coisa bem questionável, a eliminação da segunda tarifa, né, sem cobrança, né, que é altamente questionável, quer dizer, se a pessoa pode utilizar o ônibus num determinado trajeto e pagar uma tarifa única, uma tarifa social, por que ela não pode completar o seu itinerário de acordo com os lugares que ela precisa ir, né, pagando uma tarifa só? E quando a gente elimina alguma gratuidade ou algum benefício, assim, geralmente uma parte dos passageiros vai embora, a gente não tem aquele retorno financeiro que se esperava.
a prefeitura parou de cobrar a tarifa administrativa de 3% do valor da tarifa, né? E tem algumas propostas que estão no legislativo: o pedágio urbano, a substituição do vale transporte por uma taxa por empregado, a tarifa por quilômetro rodado nas empresas de aplicativo e também a sugestão de começar a reduzir os cobradores, tirando de linhas onde realmente o cobrador não é tão necessário. Essas medidas foram encaminhadas para o legislativo, não foram em frente, né? Porque são propostas que precisam de uma discussão muito grande com a sociedade e com os poderes políticos mesmo e econômicos, né? Então a gente não sabe como é que a nova gestão da prefeitura que está assumindo aí vai tratar esse assunto. Por outro lado, né, por que eu defendo hoje a tarifa zero? A questão do custo da cobrança e do controle desse transporte. Se a gente for examinar a planilha tarifária, ela está disponível no site da IPTC, mais de 30% dos custos se refere à cobrança, que é o custo da bilhetagem, do cobrador, né, e mais algumas outras coisas que estão embutidas. E se vocês forem olhar lá, o Vale Transporte é cerca de 60% da receita. Então, com o Vale Transporte, a gente praticamente paga todo, né? Que seria uma espécie de substituição do Vale Transporte, como está sendo proposto pela prefeitura, né? Por outro lado, a rede de transporte fica engessada pela necessidade de controle. Como vocês viram, né? Os operadores que tinham seu ônibusinho ali, eles foram contratando pessoas, foram criando maneiras de gestão, de forma que geraram essas empresas de hoje. Então, assim, determinada linha se viabilizou porque ela tinha bastante passageiro e porque o operador sabia como cobrar. Por isso que existe aquela linha. Tá? E não necessariamente porque aquela deveria ser aquela linha ali é a mais necessária para as pessoas. Por isso que boa parte dos ônibus vai para o centro de Porto Alegre até hoje, né? São as linhas que se estruturaram com mais força. E uma coisa a favor da cobrança, de não existir mais a cobrança no transporte público, é que o aumento da demanda do transporte coletivo reduziria sensivelmente, né, toda a necessidade de investimento em infraestrutura para o transporte individual, né? Haveria muito menos carros nas ruas, a velocidade dos carros seria maior, né? Isso seria uma vantagem para quem quer andar de carro, mas o contraponto seria, bom, o transporte coletivo é grátis, né? Então isso aí faz com que a cidade flua muito melhor, né? Por isso, então, são esses aspectos que eu gostaria de deixar presente aí para todo mundo, que a questão da tarifa zero, eu acho que ela precisa ser analisada de uma maneira mais, como é que eu vou dizer, uma maneira com mais carinho, mais atenção, por parte de toda a sociedade. Eu vou passar, então, para o material aqui do plano cicloviário, para a gente já verificar logo. Isso aqui é uma apresentação rápida, ok? Eu trabalhei no plano cicloviário ali quando ele foi elaborado, né? E então eu vou apresentar basicamente qual é a intenção, né? Não tanto como é que está sendo implantado hoje e tal, mas qual foi o espírito, né? E como é que a gente chegou onde chegou. Em primeiro lugar, a questão da bicicleta como meio de transporte eficiente, né? Se tu comparar a velocidade da bicicleta, pode comparar ali no Google Maps mesmo, né? O tempo de deslocamento é muito próximo do automóvel até. A questão da sustentabilidade, né? Poluição zero, exercício físico, a grande eficiência energética que ela tem, e a questão de que, tendo mais gente na rua, a cidade fica mais humana, mais segura, né? E a questão social que envolve essa questão do transporte coletivo que eu estava falando, né? A tarifa mais cara vai afastando a classe baixa, as pessoas que têm menos condições de pagar. Então, se tu tiver uma boa infraestrutura para bicicleta,
essas pessoas vão ter muito mais facilidade de locomoção. Uma coisa que uma vez eu vi um cara falar na palestra, o ciclismo é igual a qualidade de vida, seja pela questão social, pela questão da sustentabilidade, ou pela questão pessoal, né, da pessoa fazer exercício, se deslocar com mais facilidade, é sempre uma melhoria de qualidade de vida. Bom, em Porto Alegre, então, né, nós tivemos o primeiro plano cicloviário em 81, que era apenas uma rede de ciclovias, não foi implantado. Em 93, a gente teve a ciclovia de Ipanema. Em 96, uma iniciativa da Prefeitura, da Secretaria do Meio Ambiente, foi criado o Manual do Ciclista. Em 97, Semana da Bicicleta. Em 2001, Caminho dos Parques, que depois a gente acabou retirando, porque era só ciclovia de domingos e feriados. Isso aqui está desatualizado, não tinha visto, são as ciclovias de domingos e feriados, né? Bom, em 2005, então, foi criado o grupo de trabalho que eu coordenei, e a gente aprovou a Lei Complementar 626 em 2009. De onde que surgiu esse plano cicloviário, né? Nós tivemos uma mobilização para que, quando foi feita a terceira perimetral, fosse feita uma ciclovia. Aqui é o cartaz, né, que começou a mobilização, um passeio ciclístico. Em 21 de abril de 96 foi o lançamento da campanha. Em agosto, foi encaminhado um abaixo-assinado com 3.500 signatários para a prefeitura. E quem estava financiando era o Banco Mundial, o BID. A prefeitura deu a resposta negativa, dizendo que, apesar da terceira perimetral ser bem larga, ela precisava ter 3 faixas por sentido, mais corredor, e não ia dar para botar ciclovia ali. Teve, então, uma reunião com o técnico do BID que veio a Porto Alegre, e o pessoal conta que foi colocado, qual é o projeto, né, que o movimento cicloativista tem para essa ciclovia? E o pessoal respondeu, não, nós não temos projeto, nós só queremos que seja feita pela primeira vez, né, porque sempre, quando fazem, dizem que é difícil de fazer, quando vão fazer uma via nova, não colocam ciclovia, então houve daí a sugestão do próprio Banco Mundial que fosse colocado um plano cicloviário para que a cidade tivesse, então, um norte, né, para ser construídas ciclovias. Em 2006 foi feita a contratação do plano, do projeto. A gente colocou como projeto incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte, dotando a cidade de instrumentos e infraestruturas eficazes para a implantação de uma rede cicloviária. Essa rede cicloviária deve propiciar segurança e comodidade para o ciclista. Né? A ideia é incentivar que as pessoas usem. E quando a gente coloca ali instrumentos e infraestrutura, quer dizer, instrumentos jurídicos, instrumentos de vários aspectos, e não só a ciclovia e os bicicletários em si. Fazia parte do plano, um plano diretor, né, que era um estudo, mas ele devia estar consolidado num projeto de lei. A rede física, né, a rede cicloviária, essa que tem um mapinha, um programa de implantação, dizendo quais seriam as etapas e tal, que a gente resolveu não colocar na lei para evitar um engessamento, né. Um programa de gestão, que é essa questão que é fundamental no serviço público, né, como gerir as coisas, como fazer que elas continuem com boa manutenção, que tenha incentivo real para as pessoas utilizarem. E também se embutiu ali no plano 18 quilômetros de projeto, né, que foram escolhidos daí o complexo ali da Sertória, que até hoje não saiu, a Ipiranga, que é fundamental, e a Restinga, por ser um bairro afastado do centro e ter uma utilização grande também. Bom, aqui então são a base, né, do estudo, assim, como é que a gente fez. Acho que não vem muito ao caso, mas a gente tinha pesquisa de entrevistas domiciliares ali que falavam muito pouco de bicicleta, daí a gente fez uma nova pesquisa focando na bicicleta e a gente fez contagem de fluxo de ciclistas em pontos pré-selecionados da cidade. E a entrevista com os usuários de bicicleta também. Bom, disso aí a gente formou uma base mostrando onde seriam essas viagens, né? Um mapa de viagens por bicicleta potenciais.
A gente viu que em 2003, de acordo com as entrevistas que a gente teve lá na pesquisa de origem e destino, havia 14 mil viagens. Quando a gente fez essas entrevistas específicas de bicicleta, a gente chegou à conclusão que, em vez de 14 mil, devia ser em torno de 30 mil o número de viagens. Né? E com essa demanda potencial, caso tivesse sido construída a rede toda, né, dos 500 quilômetros ali até 2022, a gente teria um potencial de 300 mil viagens, para um total de 3 milhões. Quer dizer, 10% das viagens diárias, né, para trabalho, estudo, lazer, ou para fazer compras e tal, das pessoas em Porto Alegre, pode ser feita de bicicleta se houver uma boa infraestrutura. Aqui, então, nós pesquisamos, né, quais são os fatores que atrapalham o uso da bicicleta. O medo de acidente, a falta de lugar para guardar a bicicleta, as questões de segurança, né, foram preponderantes. Aí a maioria dos entrevistados, né, respondeu uma dessas questões. E os fatores que estimulariam o uso da bicicleta, a existência de ciclovia, a pessoa reconhece que ali ela está mais segura, e a existência de bicicletário, né, um lugar para guardar a bicicleta. Bom, durante a elaboração do plano, a gente teve uma grande discussão o que deveria entrar nessa legislação que seria mandada para a Câmara de Vereadores. Depois de muita discussão, a gente reelaborou completamente após a análise do nosso jurídico e, resumindo, né, a questão é essa: o objetivo é um instrumento jurídico para consolidar essas diretrizes. Não adianta tu ter aquele projeto, aquele plano de prateleira, né? Tu tem que ter alguma legislação que diga que tu é obrigado a implantar. Ele é uma lei complementar, ele está no mesmo estado, ele tem o mesmo status do plano diretor da cidade, e é um instrumento referencial. Nós resolvemos não fazer nada muito rigoroso, tipo dizer, nessa rua a ciclovia tem que ser no canteiro central, nessa aqui tem que ser na direita, nessa aqui tem que ser na esquerda, né? Dizer quais são as ruas que tem que ter ciclovia e pronto, né? Que é a rede cicloviária estrutural. Diz lá que quando for construída ou ampliada uma via, ou reurbanizada, quais são as ruas que devem receber infraestrutura cicloviária, que pode ser ciclofaixa ou ciclovia, dependendo da situação. E diz também que a rede pode ser ampliada, né, através de um decreto municipal. O prefeito pode dizer, vai ser construída uma nova via em tal lugar, essa via tem que ter ciclovia também, ela passa a fazer parte da rede cicloviária estrutural. Bom, e entre os instrumentos, né, foi criada essa medida de compensação ambiental, que tem garantido verba, né, para a construção de ciclovia. Qual foi o raciocínio aqui? Se um empreendimento está atraindo muitas viagens de automóvel, vamos fazer uma contrapartida. Cada 100 vagas de estacionamento que ele tem, o empreendedor vai ter que dar 200 metros de ciclovias. E quem define onde que vai ser é o município. Bom, isso aí gerou, inclusive, um estoque muito grande, porque quando é feita a análise do empreendimento, né, a gente diz, tem que ter tantos metros de ciclovia, isso aí passa a fazer parte do projeto do empreendimento, mas ele nem está com o projeto executivo pronto ainda, ele está fazendo o estudo de viabilidade. E as ciclovias são exigíveis só quando o prédio fica pronto, antes do habite-se. Então, nós temos muitos quilômetros de ciclovia para serem implantados que estão dependendo aí da viabilização desses empreendimentos. São só os grandes empreendimentos, por quê? Porque fica complicado tu fazer um prédio pequeno ali, que o cara não vai fazer nenhuma obra viária, ter que construir ciclovia, né? Tem algumas imagens, então, aqui, né, essa ciclovia de Ipanema, como é que ela era antes do plano cicloviário, aqui como ela ficou depois que a gente fez a intervenção lá, né, quando o plano estava pronto. Aqui a ciclovia da Diário de Notícias, com os malditos blocos de concreto. A gente sofreu muita crítica por causa da trepidação, né, mas eles são vendidos como ecológicos, como bom para bicicleta, porque são impermeáveis e tal. Depois a gente desistiu de utilizar. Aqui um perfil, né, de como seria a ciclovia no passeio. A gente precisa, na verdade, de 2,5 metros entre os obstáculos. A gente tem feito com 2,50, mas a gente precisa de 2,5 metros entre os obstáculos, né, para passar 2 ciclistas com tranquilidade.
E o ideal é que tenha isso, um canteiro junto do meio-fio e um canteiro com arborização separando do passeio dos pedestres. Infelizmente, é muito difícil de implantar isso com a nossa infraestrutura. E aqui algumas coisas sobre a ciclovia da Restinga, então, né? A gente fez a ciclovia na avenida principal ali, que é uma estrada apenas, né? Ela não tem infraestrutura de avenida ainda, isso nos complicou bastante o projeto. E mais um pedaço na Nilo Wolff, indo até o terminal de ônibus, e uma extensão ali, chegando no Distrito Industrial também. Aqui é a imagem de como ela se comportaria ali na área comercial. E como era a área comercial antes da ciclovia. A rua tem 30 metros, né, a avenida. E ela foi asfaltada uma faixa, depois foi asfaltada a outra. Então, tem alguns lugares que ela tem recuos muito grandes, de mais de 10 metros, que acabam virando estacionamento. E, em boa parte, ela não tem calçada. Então, quando a gente fez a ciclovia, foi uma melhoria bem importante para o bairro. Aqui vocês vejam que está em vermelho aí já é a ciclovia. Ela serve para caminhada, serve para passear com carrinho de bebê. Mas eu sempre digo para os ciclistas, à medida que aumentar o número de pessoas usando a bicicleta, a tendência é que essas outras pessoas deixem de utilizar a ciclovia. Né? É uma questão de conquista de espaço. Né? Se é melhor de caminhar ali, as pessoas caminham ali. Se está cheio de bicicleta, elas não se sentem seguras e vão caminhar em outro lugar. Aqui é Danilo Wolff, que a gente fez uma ciclofaixa junto do canteiro central, uma posição boa, porque não tem sarjeta aqui, né? Não fica aquela sujeira toda junto do meio-fio, a água escorre para o outro lado. E aqui é o modelo da ciclovia da Ipiranga. E como ela tem a largura desse canteiro entre a faixa de tráfego e o talude, a largura variável, foi uma ciclovia bem mais complicada de fazer do que se pode imaginar. Em alguns lugares não sobra quase nada para canteiro, né? Então, a gente teve muitas dificuldades para implantar ali no início. E aqui está a imagem de como ela ficou, né? Tem alguns obstáculos, ela troca de lado de vez em quando, mas eu gosto muito de passar ali e ver a quantidade enorme de ciclistas que utiliza. Às vezes, quando o sinal troca, essa imagem aqui pertinho da IPTC, junto da Érico Veríssimo, eu já vi mais de uma vez assim, o sinal trocar e não ser suficiente o tempo para todos os ciclistas que estão aguardando passarem. Realmente é um eixo muito importante, né, da cidade. A Ipiranga corta a cidade ao meio, e agora ela está sendo concluída. Aqui a ciclofaixa da Icaraí, que também foi uma experiência, primeira experiência assim, com ciclofaixa que a gente implantou. A partir daí, né, a gente tem muitas outras experiências que eu não trouxe aqui, só deixei colocado aqui os desafios, que são a estrutura viária de Porto Alegre, que é muito incompleta, vias estreitas, a gente tem muitos problemas que fica difícil na hora de implantar a ciclovia, inclusive porque o pedestre não tem vez nos cruzamentos, né? Então a gente tem que pensar no pedestre também, além do ciclista. A gente tem uma necessidade ali, novas normas, padrões, rotinas para a prefeitura mesmo, né? Que hoje já está estruturado isso aí. Temos indefinições quanto ao mobiliário urbano, que aos poucos agora estão sendo solucionadas a partir da legislação nova, que já tem 10 anos, e as coisas estão sendo implantadas agora. E tem a necessidade de vencer resistências externas e internas, né? Como estratégia, a gente tem as ciclovias como forma de incentivo, e a lei complementar, né, com aquela obrigatoriedade de colocar, e a estratégia de iniciar com os locais com menos interferência, como foi o caso da Ipiranga, né? Ela tem um talude, um canteiro central ali, uma certa facilidade de ser aproveitado, então a gente começou por ali. Aqui tem um mapa, então, da rede cicloviária total, que tem quase 500 quilômetros, o que está em vermelho no mapa da esquerda, e à direita o que está implantado hoje, né? A gente tem aqui embaixo a Restinga, ali onde está escrito Campo Novo, a Restinga, tem a Estrada das Três Meninas, que foi urbanizada e já tem ciclovia, e tem aquela malha principal ali junto do centro da cidade, e alguns pedacinhos na zona norte, né, que foi mais questão de oportunidade. Teve um local até que houve
solicitação dos moradores para que fosse implantado. Aos poucos a malha vai se preenchendo. E aqui então nós temos, vocês vejam ali embaixo, 2007 nós tínhamos 1 quilômetro e pouco só, que era a ciclovia lá de Ipanema, e aos poucos foi aumentando. Hoje nós estamos com 58 quilômetros, que representa 11% da rede cicloviária prevista no plano, e que representa 2% da malha viária do município, que é em torno de 3 mil quilômetros. Vocês vejam que de 3 mil quilômetros nós temos 500 com previsão de ciclovia. Então, vou passar de volta para a Simone para continuar a última etapa aí da nossa apresentação. Desculpa se eu fiquei muito tempo aí, mas tem bastante assunto. Obrigada, Rego. Obrigado, Rego. Eu vou compartilhar minha tela de novo. Vocês estão enxergando, né? Bom, então aqui eu queria, para finalizar a palestra de hoje, apresentar para vocês o projeto Ruas Completas, que foi uma intervenção realizada na rua João Alfredo, que foi um projeto que contou com a participação de várias secretarias, prefeituras e a WRI. Então, para começar a falar sobre esse projeto, nós vamos caracterizar a rua João Alfredo, né? Ela é uma via coletora, então, que tinha velocidade de 40 km por hora, duplo sentido de circulação. Ela era servida por uma linha de ônibus, que é a C3, uma linha de lotação Menino Deus, e ambos circulavam na mesma direção, em direção à Avenida Loureiro da Silva. Ela também faz parte do roteiro da linha Turismo, porque nessa avenida, nessa rua, existem vários casarões antigos e faz parte da estrutura histórica do bairro, né? E à noite temos um ponto de táxi livre com capacidade para 13 táxis. Então, aqui são os casarões, os mais conhecidos são as casas geminadas da Travessa dos Venezianos, né? Temos também o Museu de Porto Alegre, Joaquim José Felizardo. Então, essa rua, ela faz parte da rota turística de pedestres da Secretaria Municipal do Turismo e cruza 3 áreas de interesse cultural da cidade. Abriga edificações que estão inclusas no inventário de patrimônio cultural do bairro Cidade Baixa, né, que são esses sobrados geminados da Travessa dos Venezianos, e existem no museu algumas atrações culturais, como, por exemplo, ele participa do piquenique no museu e também da Noite dos Museus, que é um evento que, antes da pandemia, né, conseguiu haver, se não me engano, 3 ou 4 edições, que levou uma quantidade grande de pessoas para a rua para fazer essa visitação noturna dos museus. Então, essa rua, ela é bem interessante, porque ela tem um perfil completamente diferente de utilização diurna e noturna. Então, durante o dia, prevalecem as atividades referentes ao perfil residencial, com pequenos comércios e alguns serviços locais, pouco movimento nas quadras centrais, que são as quadras entre a Rua da República e a Lobo Gonçalves. E de noite, a situação é completamente inversa. É justamente nessas quadras que são menos utilizadas durante dias, aonde há uma concentração maior de público, de movimento, né, em função dos bares e restaurantes que são concentrados naquela região. Então, foi feito um diagnóstico inicial do comportamento dos usuários na via, onde no período diurno se identificou uma falta adequada de locais para travessia segura, né, levando a que os pedestres e ciclistas tivessem um comportamento de risco. E a largura da via, que é associada ainda a pouca sinalização viária, ela induz ao desrespeito da velocidade regulamentada.
E no período noturno existe uma aglomeração de pessoas sobre o leito viário, nas quadras centrais, e a concentração de casas noturnas nesse trecho, com calçadas bastante estreitas, aumenta o comportamento imprudente dos pedestres, levando os motoristas a abrirem caminho para ter que passar no meio dos pedestres, no meio da via, porque ela está tomada de gente, como fica bem claro naquela foto, ali na parte de baixo. Então, esse era uma das grandes causas de conflito na região entre os moradores, os comerciantes e os visitantes, que iam para este bairro que tem essa característica boêmia, né, no período noturno. Bom, foram feitas diversas vistorias no local e aí se constatou algumas deficiências na parte da infraestrutura geral da via. Então, as faixas de travessia de pedestre, elas eram em pouca quantidade e muito espaçadas. A sinalização viária horizontal estava em mau estado, muitas vezes apagada em alguns pontos. Os passeios eram bastante estreitos e estavam mal conservados. A péssima condição das rampas de acessibilidade, quando existiam, muitos locais não havia essa possibilidade nas esquinas. E os gradis estavam em mau estado de conservação, como nesse exemplo da rótula na Rua da República. Bom, ainda em termos de infraestrutura deficiente, né, se notou a falta de paraciclos, gerando um acúmulo de bicicletas no leito viário ou nos passeios junto aos postes. Apesar de não haver ciclovia na rua, o movimento de ciclistas era bastante alto. A via é bastante larga, dificultando a travessia para os pedestres, e destaca-se a ausência praticamente total de vegetação ao longo da via, resultando em uma paisagem árida e pouco convidativa. Bom, ainda existia 2 tipos de poste de iluminação pública, muitas vezes estavam no mesmo lado, nem todos funcionavam de maneira correta, né, e existia um excesso de fiação aparente. Além disso, a nossa área técnica fez um mapeamento de acidentes ao longo da rua João Alfredo, onde se constatou vários pontos de atropelamentos, e o número total de acidentes dos cruzamentos, vocês vejam aqui que na esquina com a República, era o maior índice de acidentes envolvendo pedestres, ciclistas e, obviamente, os carros particulares. Aqui nós temos ainda um levantamento histórico dos acidentes, né, de 10 anos, que foi feito do ano de 2007 até 2017, onde os atropelamentos concentrados no cruzamento da Rua João Alfredo com a Rua da República era o mais expressivo, né, e quase a metade do total de atropelamentos acontecia no período noturno, que não é o comum, digamos assim, para outras áreas da cidade, e nesse ponto ficava bem evidenciado esse problema, né? Então, realizou-se contagens volumétricas, tanto de veículos particulares motorizados, quanto de bicicletas ao longo da via. Essas contagens foram realizadas das 7 da manhã até as 10 da noite, indicando um alto fluxo de bicicletas também, apesar de não haver ciclovia, né, nessa via. Bom, então aqui são as diretrizes gerais do projeto, né? Então, a ideia era resgatar essa importância histórica da região, que apresenta características únicas na cidade, né? Tirando proveito do seu reconhecido potencial congregador, pretendeu-se fazer uma valorização da área, trazendo animação, segurança e organização ao entorno. Então, para isso, se contou com contribuições e ações complementares de outras secretarias municipais e também o envolvimento da comunidade local. Então, o projeto visou consolidar a Rua João Alfredo como uma referência de espaço urbano compartilhado na cidade, onde a convivência entre os pedestres, os ciclistas, os carros particulares e também os veículos de transporte, além da comunidade local, pudesse acontecer de forma harmônica. Então,
Aqui as diretrizes do projeto são os primeiros esboços que foram feitos para a área, quais as iniciativas para poder resolver aqueles problemas de infraestrutura que foram constatadas inicialmente. Então, houve a intenção de reduzir a velocidade dos veículos, né, com ações de traffic calming, ampliação e qualificação dos passeios com acessibilidade universal, a qualificação da iluminação pública e a ampliação das áreas verdes, para trazer maior segurança e também espantar aquela aridez, né, trazer um conforto para as pessoas. A priorização dos modais não motorizados, então, como as ciclovias e o pedestre, né, a caminhada, e estimula a criação de áreas de convivência e lazer no espaço urbano. Esse projeto se chamou Ruas Completas, porque é um projeto de uma rua inteiramente desenhada para garantir o acesso seguro e confortável a todos os usuários, sendo pedestres, ciclistas, usuários de transporte coletivo e os motoristas. Esse conceito, ele tem como base distribuir o espaço de maneira mais democrática, beneficiando a todos. Então, isso vai um pouco na contramão, né, do histórico da nossa cidade, sempre com aquela visão carrocentrista, né, onde o espaço principal da rua deveria ser destinado para as faixas dos veículos motorizados. Então, a partir dessa lógica de priorização dos modais não motorizados em relação aos motorizados, a gente fez o redesenho urbano inteiro da via, pensando nela de uma forma completa, né, incluindo calçadas e não só o leito viário. Esse projeto ele foi desenvolvido, então, pela equipe de projetos viários da EPTC, numa parceria com a WRI Brasil e a Frente Nacional dos Prefeitos. Então, a WRI Brasil Cidades Sustentáveis faz parte de uma rede global de escritórios dos Estados Unidos, México, Índia, Turquia e China. Eles produzem uma série de materiais técnicos e pesquisas que ajudam as cidades a desenvolverem projetos dessa natureza. Então, aqui temos a proposta do projeto, né, a comparação dos perfis viários. O perfil da João Alfredo anterior, vocês vejam que as calçadas eram realmente muito estreitas e a prioridade, ela estava claramente definida para o veículo individual, motorizado. E a proposta nova foi ampliar o espaço para pedestres e para ciclistas através da redução desse espaço para o veículo motorizado. Então, aqui nós temos a solução funcional para o trecho, né, um trecho inicial de 200 metros, mostram como foi feita a intervenção, né, a melhoria da qualidade de travessia nos cruzamentos, né, que nós temos uma rótula também, trazendo maior segurança para a travessia para o pedestre, e forçando a redução da velocidade dos veículos. Aqui nós temos um detalhamento, né, então como foi feita essa expansão de passeios na esquina, foi criada essa mini rotatória através de um tratamento paisagístico com urbanização, a introdução de mobiliários urbanos, como bancos, né, para que as pessoas permaneçam no espaço e tomem posse desse espaço, não só circulem por ele. Tivemos também a colocação de novos mobiliários de paradas de ônibus, estação de bike pool, né, de aluguel de bicicleta, e também alguns paraciclos para as pessoas poderem deixar as suas bicicletas com um certo conforto e segurança enquanto elas frequentam o comércio local e a avenida, a rua. Enfim, esse projeto, então, ele foi também discutido com a população, com o residente, com a comunidade, né? Foi criado algumas audiências públicas e esse foi o principal evento que foi batizado de Pátio Cultural de João Alfredo, que ele aconteceu antes da implantação da via, onde foi ouvida, né, a comunidade. Aqui temos os painéis com sugestões em que as pessoas poderiam opinar a respeito do que
seria bom para complementar, melhorar a estrutura da via. Foi realizada nesse dia também a pesquisa de opinião. A implantação da rótula, ela aconteceu através da intervenção do artista plástico David Beazer, e ele contou com a participação das crianças, né, da comunidade. Aqui é importante destacar que a primeira fase do projeto, ela foi implantada através do conceito de urbanismo tático, que é uma intervenção simples, a princípio temporária, para que se implante o projeto com materiais como pinturas, tachões e materiais que não são de custo muito alto, para que aquela região, a comunidade, as pessoas circulem no local, podendo experimentar uma nova realidade, sem que ela ainda seja definitiva. Então, aqui temos a continuidade da participação infantil na pintura da rótula, né? Na época, nós estávamos com esse serviço de patinetes em testes também na cidade. Aqui foi feito algumas atrações nesse evento, como oficina de montagem de placas. Houve também a participação da comunidade acadêmica através da exposição de trabalhos. E aqui nós temos as fotos, então, do antes e o depois da primeira fase do projeto, que foi essa implantação provisória através do urbanismo tático. Aqui nós temos um detalhe da esquina também, com a rótula implantada. Isso foi no dia do evento, as pessoas foram fantasiadas. Bom, então aqui, hoje, a conclusão foi feita já a conclusão da implantação desse projeto, né? Aqui, ainda na primeira fase, nós tivemos a instalação de mobiliário urbano, foram criados esses lounges de madeira, que foram feitos pelos alunos do curso de marcenaria da Fundação Campos Pobres, através dos pallets que foram doados pela Gerdau, então criando ambientes, né, de estar, contemplação dentro da via, para que as pessoas permaneçam no local, se sintam seguras e apropriadas do espaço, pertencentes àquele espaço, né. Houveram também os bancos doados pela empresa Life Poa, as floreiras foram doadas pela Artefato de Concreto Confiança, e as plantas foram doadas pela Secretaria do Meio Ambiente. Então, o que é importante frisar em relação a esse projeto? Primeiro, que a intervenção com o urbanismo tático, ela tem esse caráter temporário, e eu acho uma estratégia bastante interessante, principalmente quando a gente sabe que o executivo sempre está contando a verba, né? Nunca temos dinheiro para implantar, às vezes, um projeto completo numa escala maior, de forma definitiva. Então, é importante que essas primeiras intervenções temporárias, elas aconteçam e nos permitem fazer uma avaliação pós-implantação do projeto, ouvir novamente a comunidade, fazer melhorias a partir de uma experiência prévia, porque às vezes a gente tem a teoria e na teoria tudo funciona, né? Eu costumo dizer que no papel tudo funciona, mas quando a gente vai para a prática, nem sempre as coisas se materializam da forma que a gente estava esperando. Existem alguns fatores que eventualmente não foram previstos no projeto inicial, que eles aparecem após a implantação. Então, esse tipo de tática, além de ser barata, ela proporciona essa experimentação inicial, de forma que, quando o projeto for implantado definitivamente, a gente possa fazer as correções. Então, nessa primeira fase de implantação, já houve uma redução de 36% dos acidentes ocorridos na via, com apenas 2 meses de funcionamento da intervenção. Então, vocês vejam que realmente
funcionou a intervenção, né? Em outubro agora de 2020, então, foi assinado o contrato com a Incop Engenharia, que vai fazer o projeto executivo de requalificação definitiva da rua, né? E estima-se que eles vão demorar em torno de 7 meses para apresentar o projeto para a prefeitura, e aí, então, a prefeitura consiga lançar um edital de licitação para executar a obra de forma definitiva nesse local, já que a intervenção foi bastante positiva. Esse projeto já recebeu diversas premiações, sendo a última agora na semana passada, numa premiação da WRI e da Rede Nacional de Mobilidade de Baixo Carbono. Ganhou o prêmio de melhor intervenção na categoria Projeto de Ruas Completas com Urbanismo Tático, e onde nós concorremos com as cidades de São Paulo, Campinas, Mesquita e Juiz de Fora. Então, sobre esse projeto, a princípio, era isso, eu gostaria de agradecer. E como é que eu volto aqui agora para o... Achei. E dizer que a gente fica à disposição, então, para as perguntas, já que foi bastante conteúdo. Eu, em nome do CECIV e da SEMAC, gostaria de agradecer a presença de vocês dois, Régulo e Simone. E agora eu queria chamar o Felipe, que é quem está responsável pela outra plataforma, que vai informar para vocês as perguntas que surgiram. Boa tarde, então muito obrigado também, eu agradeço pela palestra, foi muito interessante. E eu vou expor aqui as perguntas que foram feitas. Boa tarde. Com essa perspectiva da necessidade de aumento da mobilidade, sustentabilidade e eficiência, quais os possíveis caminhos para manter o equilíbrio entre a iniciativa público-privada e a infraestrutura urbana e o uso da tecnologia neste processo? A pergunta é do Pedro Bruckmann. Desculpa, eu não consegui pegar a última parte ali que estava cortada. Pode repetir? Sim. Quais são os possíveis caminhos para manter o equilíbrio entre a iniciativa público-privada e a infraestrutura urbana e o uso da tecnologia neste processo? Bom, existem várias formas, né, de tentar equilibrar isso, né, como eu disse, teorias nunca faltam, mas a gente experimentou algumas iniciativas de parceria público-privada, né, nos últimos anos, que tem, a princípio, dado alguns frutos, né, por exemplo, essa questão do próprio projeto, das ruas completas, onde foi feito um projeto, uma intervenção significativa com a ajuda também do setor privado, e ele acabou dando vários frutos, e agora a iniciativa pública vai fazer a sua parte de completação para deixar ele definitivo. Nós tivemos também algumas concessões públicas de urbano, por exemplo, os relógios e as placas de rua, que geraram contratos agora, que fazia algum tempo já que nós estávamos sem essa prestação de serviço nas cidades, então isso foi retomado através de uma parceria público-privada, através de uma concessão, né? Então, eu vejo que as parcerias, elas são sempre bem-vindas, elas só precisam ter um regramento específico, um contrato, né, instrumentos jurídicos que deem segurança para ambas as partes, né? E o uso de tecnologia também é o futuro, né? Nós temos metodologias e tecnologias de análise de dados para fazer as pesquisas com a ocupação dos espaços e também a própria tecnologia dos sistemas, né? Que precisam ser melhoradas ao longo do tempo. Régulo, quer complementar? Sim, é uma pergunta bem abrangente, né? E difícil de responder. Agora, eu digo assim, tem um fator técnico, né, que a gente está sempre pesquisando, investigando, procurando encontrar soluções, e tem o fator político, né.
infelizmente, quando tem as campanhas para prefeito, para vereadores, as campanhas municipais, assim, essas coisas não são debatidas, né? E eu acho que existe uma visão muito parcial da população em geral sobre como que as políticas públicas acabam sendo efetivadas, né? Justamente pela falta desse debate. Muitas vezes as pessoas votam assim, esse aí é o cara que faz as coisas, ele vai fazer, só que na verdade o cara não tem conhecimento nenhum de administração pública, né? No serviço a gente sempre vê assim, pessoas que são nomeadas para determinados cargos, chegam lá dizendo que vão fazer isso, fazer aquilo, dizem, para aí, tu não pode fazer isso, por ser uma licitação, né, porque não sei o que e tal, dali a pouco a pessoa acaba saindo sem conseguir fazer nada, né, isso acontece muito. Então, assim, dependendo da solução política que queira se dar, a gente tem uma resposta técnica e a área jurídica, a área de compras, né, vai ter que dar uma resposta também. Porque as parcerias público-privada, hoje elas têm uma legislação, né, mas elas viraram moda. Né, tudo é parceria público-privada, mas parceria público-privada não é solução para nada. Tu tem que ter um projeto consistente e uma licitação bem feita. A partir daí, as coisas podem funcionar bem, né? Então, assim, quais os caminhos para manter equilíbrio entre iniciativa público-privada, infraestrutura urbana e uso da tecnologia? Pois é, são muitos os caminhos, né? Mas depende, basicamente, de uma resposta política, né? A partir daí, o gestor vai dizer como é que ele quer que funcione. Aí, nós vamos ter que encontrar soluções técnicas. Que soluções existem muitas, né? Como quando a gente acompanha esses projetos acadêmicos, né? Pô, tem soluções maravilhosas ali, a gente sabe que não é que ninguém tenha pensado naquilo antes, mas a gente sabe quais são as dificuldades para implantar aquilo, né? Então, o caminho vai muito por aí, vai depender muito do gestor, né? E a partir daí, dos técnicos conseguirem encontrar soluções. Muito obrigado, Simone e Rego. Outra pergunta, então, que foi feita, vou expor aqui para vocês. Como começou a carreira de vocês na área dos transportes, em específico na EPTC? Então, acho que é uma pergunta mais para saber como é que funciona o ingresso na empresa e tudo mais. Bom, posso responder, Simone? Já que eu sou mais velho. Fica à vontade. Vamos dizer assim, a partir da Constituição de 88, né, todo ingresso no serviço público é por concurso, né? É claro que existem pessoas que são nomeadas, às vezes até por uma necessidade de um técnico de determinada área, as pessoas são contratadas sem concurso, mas são cargo de confiança, quando muda o governo pode sair, pode ser demitido a qualquer momento. Eu e a Simone somos concursados, né? Quando foi criada a EPTC, ela foi criada como empresa pública. Então, se julgou que, sendo empresa pública, ela teria mais agilidade para fazer uma série de coisas. Ela era eminentemente operacional. Aí resolveram que precisavam de um quadro técnico, porque os técnicos da prefeitura, né, engenheiros e arquitetos que trabalhavam lá, em princípio, deveriam ser lotados em áreas da prefeitura. E, aos poucos, foi ocorrendo essa migração. Então, o primeiro concurso foi lá os primeiros que entraram foi em 2000, foi um concurso que demorou um pouco para ser efetivado e tal. E para concorrer no concurso, né, teria que ter o diploma em algumas áreas de engenharia ou em arquitetura. Um tempo depois, já no segundo concurso, daí os geógrafos entraram na justiça e foi reconhecido que esse cargo de técnico em trânsito e transporte tem uma série de itens, né, das atribuições que são atribuições de geógrafos, e a partir daí a prefeitura, a EPTC passou a aceitar a inscrição de geógrafos também. Então, é isso, o que eu sempre digo, assim, né, na arquitetura, quando eu cursei arquitetura, no século passado, né, a gente falava muito pouco sobre transporte, sobre circulação, sobre transporte coletivo, né, no curso. Hoje, me parece que a questão da mobilidade urbana impacta mais, né, em todas as áreas, mesmo nas áreas de projeto.
E existem matérias específicas sobre essa questão da mobilidade urbana em muitas faculdades, mas o caminho é esse, né? A partir da graduação, está habilitado para fazer um concurso, né? E lá, de acordo com a experiência pessoal, alguma formação extra, ou o interesse de cada um vai ser locado em um dos setores, né? Que são os que eu tinha falado antes, né? Transporte coletivo, trânsito e circulação, ou os projetos especiais que fazem os projetos mais amplos, como o caso do projeto cicloviário lá, ou os projetos de transporte. Né? Simone? Acho que o Réculo esclareceu bastante. Eu entrei no concurso em 2010, né? E hoje estou dentro, então, da gerência de desenvolvimento e inovação, que é esse setor que o Réculo comentou, que fazem alguns projetos diferenciados, que não são da rotina do planejamento do transporte, ou projetos da rotina dos projetos de circulação, né? São projetos que têm um caráter um pouquinho diferenciado. Então, é isso. Bom, então, em questão de perguntas, era isso. Nosso tempo também já está acabando, então eu gostaria de agradecer vocês por se disponibilizarem a participar. Para mim, pessoalmente, eu gostei bastante da palestra, muito interessante conhecer bons projetos, especialmente, eu fiquei bastante interessado também. E um pouco de histórico também, acho que foi bem legal, assim, ver que a empresa realmente faz muita diferença, assim, no dia a dia, né, de todo mundo que mora aqui na cidade. Então, agradecer vocês e me despedir. Muito obrigado. Eu queria, assim como o Felipe, agradecer pela disponibilidade de vocês dois, dizer que foi uma honra tê-los aqui hoje, nessa palestra, e que acredito que para o pessoal que estava assistindo, foi uma palestra com temas enriquecedores. Mas antes de finalizar, eu queria dizer que ao final do dia de hoje, no Instagram da SEMAC Civil, para o pessoal que está assistindo, vai ter um sorteio, então fiquem de olho lá. Eu queria só agradecer de novo e perguntar se vocês não têm nenhuma consideração final. Caso contrário, a gente encerra aqui. A gente gostaria só de agradecer a oportunidade de trazer esses projetos e principalmente esses assuntos para o debate, né? Para a comunidade acadêmica, o debate em geral ele é sempre saudável para aumentarmos o conhecimento na área e termos pessoas, quem sabe, no futuro trabalhando nessa área também. Então, obrigada. É isso aí, queria agradecer a oportunidade. Então, vocês têm já os nossos contatos aí, estamos à disposição também se alguém quiser entrar em contato, né, direto com a gente sobre algum assunto. E dizer que esse caminho aí, essa parceria com a universidade é fundamental, né, para que a sociedade vá avançando, né, conhecendo melhor os problemas todos, né, e podendo encontrar soluções. Obrigado. É isso, pessoal. A quem assistiu, boas palestras, que sigam assim. Tchau, tchau.